Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Continuando a leitura. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Contra estas coisas não há lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças pela tua palavra que acabamos de fazer esta leitura. Ó Deus, que esta noite o Senhor possa estar falando conosco de uma maneira toda especial. Queremos ouvir a tua voz, queremos receber do Senhor agora. Que o Senhor possa estar conduzindo este momento de ministração, que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor, para então falar aos nossos corações, que a tua palavra como semente possa cair em terra boa e possa frutificar. Nós oramos pedindo assim o discernimento, o entendimento, a compreensão, Senhor, da tua palavra.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por esta noite, poder estar aqui na casa de Deus, uma vez mais para estarmos aprendendo da palavra de Deus, para estarmos crescendo um pouquinho mais. Eu espero que esta noite seja uma noite de aprendizado, de crescimento. Para isso, devamos abrir os nossos corações para estar recebendo então a palavra de Deus. No final eu faço as apresentações daqueles que estão conosco, mas eu quero já de antemão, já iniciar aqui nosso momento de estudo da palavra de Deus, sendo hoje um culto de ensino, um culto onde nós tiramos um tempo maior para estudar a palavra de Deus, e eu trago um tema como a gente acostuma fazer, mas não apenas um mero costume, mas a gente sempre procura alguma coisa para estar buscando de Deus, para estar falando à igreja, estar falando aos irmãos, porque eu dou um valor muito grande para esse momento aqui, e a minha preocupação é muito grande com relação a estar trazendo algo de Deus para a igreja, para o coração dos irmãos, e para que de fato os irmãos possam ser alcançados pela palavra de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto, sobre um tema, que eu vou ser audacioso, colocar aqui um tema na palavra, que a gente vai estar ministrando. Eu vou estar falando sobre o medo, um pouquinho sobre o medo. É o que Deus colocou no meu coração, eu penso, porque entre tantos temas que eu busquei, eu me prendi mais neste. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o medo. Viver uma vida sem medo. Ainda mais num mundo cheio de insegurança como este que nós estamos vivendo. Viver sem medo. E eu acredito que, de repente, essa palavra pode ajudar-nos, quem sabe, a ajudar alguém aqui nesta noite. Mas vamos lá. Essa palavrinha tão pequena, né? Tão pequenininha, apenas 4 letras, medo. Ela, com certeza, tem feito parte da vida de muitas pessoas. O que vem a ser medo? O que nós definiríamos esta palavra? Como que nós definimos esta palavra? Medo. Segundo os escritos que eu particularmente busquei, eu cheguei à conclusão seguinte: encontrei N interpretações, mas eu vou ficar apenas com uma, até porque os irmãos sabem que o nosso dicionário, a nossa língua portuguesa, eu particularmente considero a língua mais difícil. A língua mais difícil não é o inglês, não é o francês, é o português, porque o português, uma palavra, você vê lá no dicionário, quando você vai buscar o significado da definição, você encontra dezenas, vários significados. Então aí você tem que pegar aquela que mais encaixa no momento que de repente no assunto que você quer. Então, eu resumindo, pegando até mesmo com as minhas experiências próprias, enfim, com aquilo que a gente convive no dia a dia, eu cheguei à conclusão, eu resumo a palavrinha medo da seguinte forma: é um sentimento de inquietação que causa pavor, causa assombro, até mesmo ante o perigo do qual estamos diante dele, e que causa um desconforto. Aí vai, né? Se formos aqui enriquecer este significado, com certeza, como já disse, encontraremos várias palavras que se encaixam. Mas a verdade, eu resumo aqui: um sentimento de inquietação, aquela inquietação, que causa
um pavor, um assombro. Quem não viveu assim? Quem nunca viveu assim? Ou até mesmo, quem sabe, né? Quem talvez de repente não está vivendo assim? Então, medo é isso. Medo é um sentimento que, sem dúvida alguma, caracteriza este presente século do qual estamos nele, e que eu vejo que ele acomete tanto o rico quanto o pobre, quanto o de posição ou não de posição, enfim, o preto, o branco, não escolhe raça, não escolhe cor. O medo, ele inquieta, ou seja, ele atinge, né, com certeza, a todas as classes da sociedade. E os homens hoje, amados, sem dúvida alguma, a gente percebe que eles vivem numa inquietação muito grande. A gente percebe que o ser humano hoje ele vive sem paz, desesperados, por causa de exatamente de uma insegurança, de um medo que bate no coração. Medo do amanhã, medo de perder o emprego, medo de perder a oportunidade de um grande negócio, medo de ser despedido, de ser mandado embora do emprego, já disse, medo das doenças que estão assolando o nosso planeta, medo até mesmo da morte. Há pessoas que carregam consigo este sentimento, medo de quem é casado perder a esposa ou perder o esposo, medo de perder os filhos, enfim, nós, se formos relacionarmos, este sentimento, ele perturba, inquieta o coração de muitos. E nós, crentes, salvos na pessoa de Jesus, a gente percebe que as fobias têm multiplicado de tal forma que tem causado até mesmo em alguns filhos de Deus um estresse, uma angústia, provocado exatamente diante dessa sociedade desorganizada, né, dessa sociedade moderna que nós estamos vivendo. Hoje, essa sociedade moderna, se nós não vigiarmos com ela, nós entramos num estado de depressão e de angústia muito grande. Porque hoje o valor da sociedade hoje é o ter, não é o ser. Hoje você tem que ter casa boa, hoje você tem que ter o carro do ano, hoje você tem que ter o iPod, o top, hoje você tem que ter o de melhor, hoje você tem que estar no topo, porque senão você não é abençoado, senão você não é o cara, senão você não é aquele que está inserido nessa sociedade. Então isso causa angústia, causa temor, muitas das vezes uma inquietação, e aí é onde muitos indivíduos, muitas pessoas correm, vão atrás destas coisas materiais e entra numa situação desesperadora, porque nem todos conseguem alcançar, chegar ao topo, chegar ao nível, à altura que este mundo, essa sociedade moderna estabelece para o ser humano. Então vamos falar sobre os temores. Deixa eu entrar aqui falando um pouquinho sobre os temores deste mundo, deste século do qual nós estamos inseridos nele. Olha, amados, o medo do indivíduo hoje, de todos, quando eu falo de indivíduo, nós estamos incluídos neste contexto. Há no mundo de hoje um medo generalizado que assola as pessoas de uma forma individualmente. Eu percebo que, na verdade, como já disse, não importa a posição social, não importa a classe social, mas o medo ele tem acometido o coração de muitas pessoas. E eu vou mostrar para os irmãos, e vou tentar, aliás, mostrar para os irmãos, e com provas, o quanto isso, de fato, tem assolado o cidadão, tem assolado as pessoas na sua individualidade. Quando a gente conversa com as pessoas aí fora, a gente percebe isso. Às vezes pessoas bem próximas da gente, a gente percebe uma insegurança, uma inquietação muito grande, uma busca desenfreada por uma segurança, por uma paz interior, que isso revela o medo que ela carrega dentro de si, o medo de não ser bem sucedido, o medo de não casar, já estou ficando para titio, para titia, o medo de não
ter uma boa profissão, um bom salário amanhã, o medo de não conseguir a sua moradia, o medo, enfim, a gente percebe isso na vida das pessoas. E é bom dizer que como eu disse, isso aqui eu estou falando como um todo. E tem muitos cristãos assim, deixando que este sentimento, deixando que essas situações perturbem, causam-lhe uma inquietação. Pastor, eu já lutei, estou lutando, não consigo ser bem-sucedido. Olha, eu estou, enfim, eu estudo, eu batalho, eu trabalho e etc. E a gente começa a perceber nesses diálogos, nesse tipo de conversa e outras mais, o sentimento de medo de não conseguir. Como lidar com isso? Como lidarmos com essas situações? Não preocupe, eu estou trazendo um relato, mas daqui a pouco nós vamos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem resposta para nós com relação a isso. O medo nas comunidades. Nos tempos bíblicos, vamos aqui um pouquinho para a palavra de Deus. Nos tempos bíblicos, quando a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia diz que as cidades naquela época, tanto do Velho Testamento, principalmente o Velho Testamento, lembra de Jericó? A Bíblia diz que eram cidades que eram cercadas com muros altos, largos, exatamente para não ter a invasão dos inimigos facilmente. Era a proteção que eles levantavam. Sempre as grandes cidades, as cidades do Velho Testamento, a gente percebe isso, que elas eram cercadas com muros altos, porque eles tinham medo de que o inimigo viesse e invadisse a cidade e saqueasse e destruísse tudo que eles tinham, tudo que eles possuíam. Hoje a situação, eu percebo que não é diferente. Não vou perguntar quantas casas aqui que tem cerca elétrica, mas é muito fácil observar que não só cerca elétrica, quantas das casas aqui são muradas. E por que do muro? Por que do muro? Exatamente para reservar o seu espaço, para que o seu vizinho, bem próximo seu, não invada o seu espaço reservado. Olha, amados, por que de muro? Vocês já pensaram sobre isso? Por que muro? Não é simplesmente porque, não, aqui é porque é o meu pedacinho de terreno, então eu tenho que demarcar o meu espaço. Não, é medo. Medo de que o vizinho invada o seu espaço. Medo de que você perca o seu espaço. E também, é lógico, demonstrando que você não quer que ninguém te perturbe, porque você está no seu mundo. Interessante que esse negócio de muro já vem bem antigo, porque as grandes cidades eram cercadas de muros. E é bom dizer também, eu vou mais além, a crescente violência hoje nos meios urbanos, como por exemplo nós estamos neste meio, tem generalizado um pânico e uma segurança muito grande, que leva as pessoas a cada vez mais a se protegerem. Eu não sei, eu fico pensando daqui mais alguns anos, 20 anos, imagine comigo, eu não sei se vamos estar aqui, do jeito que as coisas vão, como que vai ser? Porque hoje já se tem grades, cadeados, já se trancam, nós estamos sendo reféns, estamos vivendo cada vez mais isolados, cada vez mais tentando nos proteger, porque o índice de violência, enfim, a situação se agrava cada dia mais, e a gente cada vez mais, agora é câmera. Irmãos, há 10 anos atrás, não tem muito tempo, não tinha, dificilmente a gente via essa questão de câmera filmando nas ruas, nas casas, enfim, e etc. Não tinha cerca elétrica, essas coisas. Eu admiro na região sul, e até já comentei com minha esposa, uma das coisas que eu noto muito na região sul do país, que lá dificilmente as casas têm muro. E quando eles fazem muro, é um muro mais ou menos assim de meio metro máximo, cercando a casa. Mas as casas no sul, geralmente, ou é cerca mesmo, uma cerquinha bem singela, mas não faz muro. É interessante que até no cemitério lá em Santa Catarina, a gente passa bem na porta, não tem muro. Aí o guia da viagem, sempre ele é muito brincalhão, aí alguém perguntou para ele, por que o cemitério aqui também não tem muro? Aí viraram para o guia, virou e falou assim, o cemitério aqui não tem muro por uma única razão,
Porque quem está aqui por lá de fora não quer entrar, e quem está lá dentro não quer sair. Então, por isso não tem muro. Então, não precisa de preocupar. E é verdade, quem está por lá de fora não quer entrar, e quem está lá também não tem jeito de sair. Tá preso. A verdade, isso aqui só pode descontrair, mas a verdade, amados, a gente tem que perguntar e questionar, por que isso? É uma cultura? Sim. Que cultura é essa que nós adotamos? Que nós acabamos adotando como certo e como prioridade fundamental. Por que disso? A causa vem lá atrás. As raízes disso, o porquê dessas coisas. É exatamente, eu resumo numa única palavra: medo. Nós temos medo. Nós saímos de casa já com medo de voltar e chegar em casa e o ladrão ter entrado em casa. Por mais que a gente ora, Deus guarda a minha casa, põe os seus anjos aqui, um lá na porta, um lá no tal, põe Jesus, cobre com teu sangue, papapá. Assim a gente ora, eu acredito que a maioria de nós fazemos isso. Mas no fundo, bate aquela preocupação, aquela inquietação. Que pode acontecer, sim ou não? Pode ou não pode? Pode, acontece. Já aconteceu comigo, de chegar em casa e chegar e ver tudo revirado e o inimigo, o amigo do alheio, o ladrão enviado pelo diabo, entrar na sua casa e carregar aquilo que é seu. Quantos já foram vítimas aqui? Deixa eu ver se tem mais alguém. Quantos já foram vítimas? Olha, tem mais alguém, não é só eu não. Eu também já fui vítima. Do ladrão chegar e carregar e de pegar aquilo que é seu. Vamos continuar aqui. Pois bem, os medos do ser humano. Meus queridos, agora vamos para a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui aos irmãos. Primeiro, abra a sua Bíblia, por favor. Um salmo que a gente lê constantemente. Salmo 84, sempre a gente lê este salmo. Veja o que a Bíblia diz no versículo 12. 84 e versículo 12 diz assim: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança. Deixa eu dizer uma coisa aqui aos irmãos. A Bíblia afirma aqui, quando a Bíblia diz bem-aventurado, a Bíblia está dizendo feliz. É o homem, é aquele que confia no Senhor, que coloca no Senhor a sua confiança. A falta de fé em Deus faz com que, amados, nós sejamos dominados por este sentimento. Olha, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, entre a tantos que eu já disse, que o medo, ele bate sim em nossos corações, mas nós não podemos deixar que ele domine os nossos corações. Até certo ponto, alguém pode dizer assim: pastor, o medo tem o seu lado positivo. Sim, tem sim, acredito que sim. Olha, imagine se nós não tivéssemos medo, misericórdia. Mas o que eu quero referir aqui é com relação ao domínio. Este medo, este sentimento, ele não pode dominar as nossas vidas. E para ele não dominar as nossas vidas, meus amados, preste bem atenção no que a palavra de Deus está dizendo aqui. Para este medo não dominar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que colocar nele a minha confiança. É tanto que a Bíblia aqui diz, onde acabamos de ler, o Senhor dos exércitos, bem-aventurado, quer dizer, feliz é o homem que confia no Senhor, ou que põe no Senhor a sua confiança. Então não podemos deixar que o medo de fracassar, o medo de perder, o medo de que os nossos projetos, nossos sonhos não vá adiante, estes medos que eu já me referi aqui, deixar que ele venha dominar as nossas vidas. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que colocar em Deus, pôr no Senhor a nossa confiança e esperar no Senhor nosso Deus. Essa é a recomendação de Deus. É uma das recomendações da palavra de Deus. Existem muitas outras. Salmo 37, versículo 5, que a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e ele tudo o fará. Quando a gente entrega ao Senhor, entrega os nossos temores, entrega os nossos medos. Ah, não sei, pastor, estou colocando um negócio, bate aquele medo, não sei se vai dar certo. Ah, pastor, não sei, eu prestei o vestibular, não sei se eu vou passar ou não. Ah, tal, olha, pastor, não sei. Entrega todos os seus medos ao Senhor, confia nele, e a Bíblia diz que ele tudo fará. Você está entendendo? É essa a recomendação de Deus, é esta a palavra de Deus. Quem teme ao Senhor, quem coloca no Senhor a sua confiança, está escolhendo o melhor caminho diante das crises, diante das circunstâncias, diante dos desafios, diante dos temores. Aquele que teme ao Senhor, coloca no Senhor a sua confiança, sem dúvida alguma, meus amados. Nós podemos até, às vezes, a priori, a princípio, termos, quem sabe, até algumas perdas, mas pode ter certeza que Deus, Ele não decepciona os seus filhos, Ele não desampara os seus filhos. Se o diabo, se o inimigo toma, Deus tem muito mais para dar, porque aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos, diz a palavra do Senhor. Que diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o quê? Montes de Sião que não se abalam. A Bíblia está dizendo ali que nós não seremos abalados. Pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte: nós podemos até ser abalados, mas nós não vamos ficar abalados. É diferente. Interessante que a Bíblia diz que os que confiam no Senhor, na verdade, mesmo nós confiando em Deus, nós passamos por algumas circunstâncias, mas se você perseverar confiando em Deus, Deus te exalta e você não vai ficar frustrado e decepcionado. Eu tenho experiência com relação a isso, eu posso dizer acerca disto. Olha, amados, na verdade já vivemos situações assim, de sermos tidos como que totalmente destruído, arruinado, acabado. Mas eu optei de continuar confiando e acreditando em Deus, esperando no Senhor. E no momento certo, Deus te levanta, te exalta, e o nome dele é glorificado, e a gente começa a contemplar, vale a pena continuar confiando no Senhor, esperando no Senhor. O medo do insucesso, o medo da morte. Salmo 23, versículo 4, você conhece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o salmista, não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Aleluia. Não temos que temer. Enquanto os incrédulos, os materialistas, aí fora neste mundo, desmaia diante do terror, ou diante da morte, que considera como um horror, como algo assustador. Mas nós que confiamos no Senhor, optamos em confiar nele, porque não temos outra alternativa. Como disse Pedro, para onde nós iremos, Senhor? Não temos para onde fugir. A estes que confiam no Senhor, até mesmo, amado, que ele ande no vale da sombra da morte, ele continua confiando no Senhor, porque é o Senhor que o sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Não temos que temer, não temos que temer a morte. O verdadeiro crente em Jesus não se assombra diante da morte. Quer um exemplo? Vamos ver, Mateus, bem na minha mente, essa passagem eu não anotei, mas o Espírito de Deus me faz me lembrar, deixa eu ver. Acho que é Mateus capítulo 10 e o versículo 28, isso mesmo, versículo 28, diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não devemos temer aqueles que matam o corpo. Nós não temos que temer a eles. Nós temos que temer a Deus, que o evangelista aqui, Mateus, está dizendo que porque a esse sim, ele pode fazer perecer no inferno
Não só o corpo, mas a alma também. Então, na verdade, nós não temos que assombrar diante dessa situação. Pelo contrário, visto que para Deus a morte dos santos é algo preciosa, é algo que agrada a Deus. Na verdade, nós estamos esperando este momento, né, de Deus nos chamar. E nós não temos que assustar com relação a isso. Eu ouvi essa semana alguém dizer da vontade, do desejo dele estar com Deus, e eu parei para pensar enquanto aquela pessoa dizia, um pastor dizendo da vontade dele de estar com o Senhor, ele pregando e ele falava, e eu parei para pensar, que maravilha, que o crente, quando ele tem comunhão com Deus, não tem nada que segura ele aqui, que apega ele aqui, porque ele sabe muito bem o seu destino, ele sabe muito bem para onde ele vai, ele tem segurança, né, daquilo que ele crê, que ele acredita. Olha, meus queridos, amados irmãos, na verdade a morte, entendemos que é apenas um veículo, um meio, né, de nós chegarmos até a presença de Deus, mas o importante, na verdade, não é a questão morte, o importante é sabermos que uma vez passando por este processo, do outro lado, nós vamos estar com o nosso Senhor, com o nosso Mestre. Oh, aleluia! A razão de não temê-la não está no fato de Jesus não ter vencido a morte, pelo contrário, ele venceu a morte. Então, nesse caso, nós não temos que temer. Jesus foi para a sepultura? Foi. Jesus morreu? Morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo. Oh, aleluia! É por isso que ele mesmo diz: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não tenha medo, não tenha medo, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Esta é a promessa de Deus. Não atemorize, não tenha medo. Não deixe que o medo te assombre de tal forma que parece que é o fim, porque não é o fim. A morte é o começo, como diz um velho hino, um antigo hino, que cantamos muito, né? Que o crente, ele não morre. O crente não morre. Ele passa dessa vida para outra vida. Não se pode matar um crente. Não pode. Crente não morre, amados. O crente, ele não morre. Esse é um processo. Na verdade, a morte é o início de uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu estou preparando uma palavra, já há dias eu estou fazendo uma pesquisa sobre o inferno. Porque esses dias eu estava analisando há muito tempo eu não ouço um ensinamento sobre o inferno. E eu vou dar um estudo aqui, logo sobre o inferno. Eu acho que vai assustar muita gente, porque tem muita gente que às vezes não está acreditando mais que existe o inferno e que o negócio lá é feio. O negócio lá não é brincadeira, não. Estou colhendo algumas imagens, alguns vídeos, eu estou fazendo um apanhado. E falar de céu é maravilhoso, como agora que estamos falando, e tudo. Mas vocês há de concordar comigo. Qual foi a última vez que você ouviu uma palavra sobre o inferno? Qual foi a última vez? Pensa aí. Talvez a mulher fale, mas eu nem lembro. Porque hoje nos púlpitos é só bênção, prosperidade e céu. Mas nós também temos que falar sobre o inferno. Porque tem muitos que estão com o pé lá dentro do inferno e ainda não percebeu. E o inferno existe, amado. Se assim como nós acreditamos que existe os céus, o inferno também existe. Agora Deus não fez para nós. Deus não fez o inferno para nós. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas como Ele quer, assim como Ele desceu dos céus, e a Bíblia diz, com a sua cauda Ele arrastou a terça parte dos anjos. Irmão, só a cauda do diabo arrastou a terça parte dos anjos para o inferno. Então nós temos que ter cuidado, que a cauda do diabo está aí, arrastando. Muitos estão levando para o inferno. E a gente tem que estar atento sobre isso. Não é assunto.
Aguarde que eu vou estar falando logo, logo sobre isso. Mas o certo é que o medo, já se falando de inferno, nós salvos em Jesus, não temos que também temer o inferno. Eu não sou crente de medo de inferno. Eu já vi pessoas que aceitam Jesus e são cristãos porque tem medo de ir para o inferno. Não tenho medo do inferno. Uma vez que eu estou em Cristo, eu não preciso de temer o inferno. A Bíblia diz que Jesus desceu às mais profundezas do inferno. Aleluia. E pegou as chaves das mãos do diabo, as chaves da morte e do inferno. Só Ele pode dizer: tenho todo o poder na minha mão, nos céus e debaixo da terra. Debaixo da terra é o inferno, amados. E a gente tem que ter cuidado. Eu já vi crente apontando para cima, falando sobre o inferno. Não, o inferno é para baixo, o céu é para cima. Inferno, a Bíblia diz que está debaixo da terra. Agora os céus está acima da nossa cabeça. Então a Bíblia diz que Jesus tem poder nos céus e debaixo da terra, quer dizer, no inferno. Todo o poder foi entregue nas mãos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos continuar. Números, medo do futuro. Deixa eu falar agora um pouquinho sobre o futuro. Números, capítulo, abra sua Bíblia e me acompanhe, por favor. Número 14, verso 1 até o verso 19, uma leitura, verso 9. Os primeiros 9 versículos, eu faço questão de ler. Diz assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, olha só, presta atenção: se morramos na terra do Egito, ou se morreramos neste deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Verso 9, e paramos aqui. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não o temais. Vocês conhecem bem esta história. Observe aqui, meus queridos e amados irmãos, que as pessoas, baseado neste texto aqui, eu trago para a atualidade hoje que estamos vivendo, que as pessoas elas andam alarmadas, temerosas com o que vai acontecer amanhã. É a situação desse povo aqui, ó. Se você trouxe nós aqui para morrer nesse deserto, olha a terra lá, as terras lá não é aquilo que esperávamos. Há gigantes, há dificuldades, vamos enfrentar barreiras. Enfim, olha a situação lá, as previsões não são boas. As previsões não são lá essas coisas. Diante disso, então é melhor nós voltarmos para o Egito. Diante disso, em vez de nós morrermos aqui, nossas mulheres, nossos filhos, é melhor que a gente volte de onde, quem sabe, nós não deveríamos ter saído. Amados, quantos de nós às vezes agimos assim? Às vezes medo diante das péssimas previsões que o mundo, às vezes hoje determinam, que o mundo diz. Às vezes nós deixamos ser levados por aquilo que a sociedade diz, pelo que o mundo diz,
Pelas mães de nada o mundo diz, e quantas, às vezes, fazem previsões sombrias, desesperadoras, de destruições, de catástrofes, de mortes, enfim, de tantas coisas. Às vezes nós deixamos ser levado por estas previsões. Diante disso, a nossa postura às vezes acaba sendo igual a de um ímpio qualquer. Este povo aqui estava mais ou menos assim, os israelitas não estavam agindo como filhos de Deus, acreditando nas promessas, crendo que o futuro melhor viria. Sim, dificuldade eles teriam. Josué e Calebe não negaram que os gigantes existiam sim, que as barreiras existiam sim, mas Josué e Calebe teve a convicção e a certeza de que o Senhor, aquele a quem havia prometido, estava com eles, e que eles não estariam sozinhos, e que aqueles gigantes iriam ser destruídos, vencidos, e eles iriam tomar posse da terra que Deus havia prometido a eles. Ei, entenda que as dificuldades é para ser vencida, as barreiras é para ser rompida, os desafios é para ser superado. Agora entenda, nós não estamos só, o Senhor dos Exércitos está conosco, é por isso que temos condições de superar, de vencer, de ir adiante, de não nos paralisar, não deixar que o medo nos paralisa, fazer recuar, voltar atrás. Não, o nosso destino, o nosso alvo é adiante, é mais adiante um pouquinho, é caminhar mais além, é ir mais além, porque é lá que está a nossa vitória. Entenda isso. Oh, Deus maravilhoso. Deus não tem prazer naqueles que recuam, Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás, Deus não tem prazer naqueles que deixam ser vencido pelo medo, dominado pelo medo. Então confiemos em Deus. Olha o que diz aí no mesmo capítulo, versículo 30, agora pulando para o versículo 30. Capítulo 13 melhor, um capítulo anterior. Olha o que diz o versículo 30, se você ainda está com a sua Bíblia aberta. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha o que Josué e Calebe disse: vamos prevalecer. Vamos prevalecer, não nos desanimamos, não voltemos atrás, nós vamos prevalecer. Por quê? Porque Josué e Calebe sabiam muito bem que aquele que havia feito a promessa, ele é fiel. No capítulo 14 aí, logo mais adiante, o próximo capítulo que nós lemos, o versículo 11 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que eu fiz no meio deles? Chegou o ponto de Deus intervir dizendo: olha, até quando vocês vão ficar nessa situação? Até quando vocês vão deixar de crer? Até quando? Porque os sinais estão aí. Olha, eu acredito que a voz de Deus, ela é a mesma para nós hoje, nos dias que estamos vivendo. Deus, Ele tem revelado a nós a sua palavra, os sinais do Senhor estão aí, mas muitas das vezes nós temos deixado de crer em Deus, de crer na sua promessa, de crer na sua palavra, para crermos em outras coisas. E Deus está falando: até quando? Até quando? Até quando? Oh, meus amados, sejamos fiel ao Senhor Jesus, sejamos fiel ao nosso Deus. O Salmo 37, versículo 25, nos diz que nós devemos realmente manter fiéis ao Senhor nosso Deus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ampara. O Salmo 37, 25, o salmista diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Os que confiam no Senhor, Deus não desampara os seus filhos. Às vezes pode faltar o pão,
Às vezes podemos passar por privações, por perdas. Às vezes perdemos o que mais amamos. Às vezes perdemos tantas coisas porque a vida é cheia disto, esta vida aqui. Mas o salmista diz: nunca vi o justo desamparado. Deus cuida de nós. Ele cuida de você, meu irmão, minha irmã. Deus tem cuidado de você. E eu sinto de Deus para te dizer nesta noite, Ele vai continuar cuidando de você. Ele não desampara. Às vezes as pessoas nos afastam de nós. Às vezes os amigos viram as costas. Às vezes a igreja deixa a desejar, porque a igreja é composta de pessoas falhas, humanas. Às vezes o seu líder também falha, seu pastor. Às vezes as pessoas que você nunca esperava agir da forma que agiu, mas agiu. Mas levante a tua cabeça e saiba de uma coisa: Deus, Ele é fiel. Ele não desampara. E Ele fala fortemente ao meu coração aqui. Ele te trouxe aqui para te dizer isto: eu não desamparo os meus filhos. Salmo 92, vem na minha mente aqui também agora o Espírito de Deus faz a gente lembrar, porque essa é a função dele. Salmo 92 e versículo, deixa eu me achar aqui, 12, olha o que diz o versículo 12, isso aqui é para você. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Essa palavra é para você, é para nós. Oh, Deus maravilhoso, na verdade, nós seremos prósperos, amados, nos caminhos do Senhor, se nós não sairmos dele. Se nós permanecermos a trilhar o caminho do Senhor, há uma promessa de prosperidade nas nossas vidas. E digo mais, nunca nós seremos abalados. Salmo 55, versículo 22, a Bíblia diz assim, e eu quero também ler este versículo de número 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado, nunca. Então creia, meu querido amado irmão, irmã, que aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que realmente põem no Senhor a sua confiança, essas promessas são para nós. O futuro daquele que é fiel ao Senhor será próspero e abençoado. O futuro daquele que serve a Deus e confia no Senhor, você já sabe, está lá no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz te será e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que tema o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verá os filhos de teus filhos, que é os seus netos, e a paz sobre Israel. Aleluia! Aqueles que confiam no Senhor serão cercados de todas estas bênçãos aqui. A sua família será abençoada no Senhor. E para concluir,
Qual é a resposta de Jesus para os temores que nós carregamos em nosso coração? O que a Bíblia diz? O que o Senhor Jesus fala, além de tudo que já colocamos aqui? O que Ele traz para nós? Como, eu diria, como resposta para os nossos temores. Sabe, eu acredito que você já ouviu, e eu mesmo já ouvi muitas vezes, que dizem que na Bíblia existe, eu nunca contei, eu falo assim porque eu nunca contei, e são estudos de pessoas que já fizeram esses estudos, que existe na Bíblia 365 vezes a palavra não temas. E essa palavrinha não temas é exatamente a resposta de Jesus para mim e para você. Não temas. Não temas. Deixa eu dizer algo aqui aos irmãos. Quando João estava lá na ilha de Patmos, Apocalipse, vamos lá para Apocalipse agora. A Bíblia diz que quando João estava na ilha de Patmos, ele escreveu o livro de Apocalipse. Os irmãos sabem que ele foi lançado ali naquela ilha, ele ficou só. Uma ilha que, segundo os historiadores, que era cheia de perigos. Existiam naquela ilha vários animais. Eu já estive lendo sobre isso. Era um local que inspirava insegurança, solidão, medo. E eles lançaram João ali. E foi em meio a esta circunstância, quem sabe, não sei, aqui é suposição, o medo, quem sabe, bateu no coração de João. Solidão, eu tenho quase certeza, porque, veja só, amados, jogaram ele ali como prisioneiro naquela ilha, sozinho, exatamente para ser devorado pelos bichos, para ser morto. E em meio a esta circunstância, foi aonde Deus dá a revelação a João do livro de Apocalipse. Revelações que nenhum dos outros apóstolos tiveram. O que eu quero dizer com isso? Quando os inimigos pensam que vão nos devorar, que vão nos engolir vivo, que vão ver a nossa derrota, é a hora que Deus traz a nós revelações profundas da vontade dele nas nossas vidas. Isso aconteceu com João. É tanto que a Bíblia diz que João ouviu a voz de Deus ali naquela ilha, e que Deus falava com ele de uma forma muito pessoal, e dava a eles as revelações. E Apocalipse capítulo 1, se você quiser conferir o versículo 17, Deus já inicia falando com João exatamente usando essa palavra: não temas, João, não temas. Porque eu acredito que Deus sabia que João estava numa situação, ele estava naquela ilha, sem dúvida alguma, em frente aos perigos que a ilha oferecia, que era a ilha de Patmos. Mas Deus aparece então já de imediato e diz: João, não temas, não temas. E é isso que Deus fala a nós, a cada um de nós. Eu não sei se você está vivendo uma situação igual, semelhante, eu não sei. Mas uma coisa é certa, meus amados: Deus está falando a cada um de nós a não temer. A não temer, não temas, não temas, não temas. Ante ao perigo, não temas. Por quê? Porque na verdade o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé. Deixa-me concluir essa palavra. Eu quero concluir. Essa mensagem de ânimo que Deus deu a João, quando Deus vira para ele e diz: não temas, eu tenho certeza que é a mesma mensagem que Deus tem para mim e para você hoje, nos dias que estamos vivendo. Porque eu percebo, meus queridos, estamos sim ante ao perigo, estamos vivendo ante as afrontas do inimigo, do mundo, do sistema do qual estamos nele. Sistema mau este que nós estamos, injusto, e posso dizer sistema diabólico. Sistema este a qual nos tenta de todas as formas a nos prender e a dominar toda a nossa vida. É aí que a Bíblia diz, o Senhor Jesus já orava por nós pedindo a Deus:
Na oração sacerdotal, Jesus orou por cada um de nós, pedindo ao Pai para que nos guardasse deste sistema mundano, que é ingrato. Em meio a tudo isso, a essas situações que eu me refiro aqui, Deus, Ele fala a cada um de nós nesta noite, a nós não temermos, pelo contrário, nós continuar confiando e acreditando que o Senhor Deus, Ele está conosco. Assim como Ele esteve com Abraão, assim como Ele esteve com Josué, assim como Ele esteve com Gideão. Gideão, vai nesta tua força. Assim como Ele esteve com Elias. Vocês lembram que Elias temeu Jezabel, se escondeu, mas Deus tira Elias daquela caverna, tira ele daquela situação e põe ele de frente aos profetas de Baal, põe diante dos desafios e faz de Elias um vencedor, porque na verdade, amado, nós somos, diz a palavra, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não temos que temer, não. Assim como Paulo venceu, assim como tantos outros exemplos bíblicos que a gente for citar aqui são muitos. Mas nós também, em nome de Jesus, não temos que temer nada, absolutamente nada. Eu quero orar a Deus agora. Eu quero pedir aos irmãos da igreja para nós estarmos levantando um clamor a Deus agora por nós, por cada um de nós. Por você, meu irmão, minha irmã, que aqui está e que ouviu esta palavra. Que você possa tomar posse destas verdades que a palavra de Deus traz para nós. Não voltemos atrás. Continuamos acreditando no Senhor. Pai, na tua presença nós estamos, te louvamos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por este momento. Aonde estamos, Senhor, aqui. Acabamos de ouvir a tua palavra. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas vidas. O Senhor sabe que este sentimento, Senhor, de medo, tem muitas das vezes, Senhor, tentado nos impedir de fazer a tua obra. Tentado, Senhor, nos impedir de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Mas, ó Pai, estamos aqui neste momento, renovando o nosso compromisso com o Senhor. Pai, colocando a nossa inteireza de fé no Senhor. Acreditando, Deus, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou. E é a Ti, Senhor, que nós buscamos refúgio. É no Senhor que nós buscamos, ó Deus, a proteção, a segurança. Ó Deus, guarda, Pai, as nossas vidas, cobre-nos com teu sangue precioso, guarda a tua igreja, o teu povo, Senhor, todos aqueles que aqui estão, todos aqueles que aqui vieram, Senhor, nesta noite, aqueles que não vieram, eu oro por todos, entrego a Ti agora, sob os cuidados do Senhor. Ah, Espírito do Senhor nosso Deus, que o Senhor esteja falando aos corações, indo, Senhor, de encontro a cada necessidade, porque o Senhor conhece a vida de cada um, Senhor, dos teus filhos. Eu oro em nome de Jesus por toda a tua igreja agora, e eu faço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. 1, 2, 3, 1. Que é o dono poderoso Deus, e contra ele o inimigo não tem. A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na